Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Uma coisa que se tornou quase uma obsessão no mundo atual são as métricas. Parece que tudo hoje precisa virar um dado. Tudo precisa ser medido, acompanhado, analisado e transformado em performance. E eu não estou aqui dizendo que dados não são importantes, muito pelo contrário. Os dados são extremamente valiosos. O problema começa quando a gente trata número como uma verdade absoluta sem ter um contexto, uma interpretação crítica e sem entender o comportamento humano por trás daquele dado, daquela informação. Porque um número sozinho não conta a história inteira. Na verdade, muitas vezes ele conta uma história completamente errada quando interpretado de forma superficial. E isso vale para empresas, produtos, carreira, política, principalmente em 2026 agora que é ano de eleição, redes sociais e até relacionamentos. O número mostra o que aconteceu, mas quase nunca explica sozinho o motivo daquilo ter acontecido. Antes da gente mergulhar nesse papo, já deixa aí o seu like na plataforma onde você está me ouvindo, ativa as notificações para não perder os próximos episódios e compartilha esse papo reto com alguém que ama dashboards, mas esquece das pessoas por trás dele. E se quiser apoiar a gente de forma financeira, é só usar a chave que é pix@papodux.com.br. Uma das maiores armadilhas do mundo orientado a dados é confundir métrica com realidade. Vou dar um exemplo simples aqui para você refletir comigo. Imagina que uma empresa percebe que determinado botão de um sistema teve poucos cliques. A conclusão rápida poderia ser: o botão é ruim, o design falhou, ninguém se interessou por esse produto, por exemplo. Só que o problema é que o número mostra apenas o resultado final, não o caminho que levou até ali. Talvez o usuário nem tenha chegado naquela etapa. Talvez a página anterior estivesse confusa. Talvez o carregamento estivesse lento por conta do servidor. Talvez o usuário já tivesse resolvido o problema dele antes de chegar naquele ponto. Talvez o botão estivesse certo e o problema estivesse completamente em outro lugar daquela jornada. E isso acontece o tempo inteiro. O dado mostra o quê, mas raramente explica sozinho o porquê das coisas. E quando empresas tomam decisões apenas olhando para números sem investigar comportamento das pessoas, elas começam a corrigir sintomas em vez de entender causas reais. Quantas decisões hoje estão sendo tomadas olhando só para o resultado, mas sem entender o contexto? Existe um movimento muito forte no mercado de se tornar data-driven, ou seja, orientado por dados. Isso pode ser ótimo quando feito com equilíbrio. O problema é quando algumas empresas passam a viver apenas de dashboards e esquecem que quem usa o produto são pessoas e não gráficos. Tem empresas que gostam, e que acompanha métricas o dia inteiro, monitora KPI em tempo real, cria dezenas de dashboards, mas nunca conversa com as pessoas. E aqui, novamente, não estou falando que não acompanhar métricas o dia inteiro é ruim. É ruim você não investigar de fato quem são essas pessoas por trás desses números. E aí surge um problema muito perigoso. Decisões frias demais olhando apenas esses dashboards. Decisões que fazem sentido na planilha, mas não fazem sentido na vida real das pessoas. Porque comportamento humano é mais complexo do que apenas um número em um Excel ou PowerPoint. Emoção influencia a decisão, contexto influencia comportamento e nenhum dashboard no mundo consegue capturar sozinho toda a complexidade da experiência das pessoas. Às vezes a empresa está extremamente data-driven, mas completamente desconectada das pessoas. E isso cria produtos eficientes nos números, mas frustrantes na experiência das pessoas. Nem todo produto otimizado em métricas está realmente resolvendo problemas das pessoas. Outro ponto muito importante é entender que dado também pode ser usado para manipular narrativa. Dependendo do recorte que você faz, praticamente qualquer número consegue sustentar uma história diferente. Você pode mostrar o crescimento sem mostrar o custo, por exemplo. Usar uma porcentagem sem mostrar o volume real daquelas pessoas, daquela quantidade. Comparar períodos completamente diferentes, esconder contextos negativos, destacar apenas indicadores convenientes com base naquilo que você quer convencer.
Isso acontece muito em empresa, novamente, política. Esse ano de eleição, fique esperto, observe tudo, principalmente essa questão dos dados quando algum político apresentá-los para você. Redes sociais, marketing e até na vida pessoal. A pessoa aposta que ganhou mais dinheiro, mudou de cargo, comprou alguma coisa nova, os dados parecem ótimos, mas ninguém vê o contexto emocional por trás daquilo. Ninguém vê burnout, ansiedade, pressão, solidão e até mesmo, às vezes, infelizmente, dívidas. O número isolado cria uma narrativa sedutora, mas incompleta. Números podem informar, mas também te iludir. É aqui que entra algo extremamente importante, que é o qualitativo. Porque se o quantitativo mostra padrões, o qualitativo ajuda a entender o significado e os dois precisam andar juntos. É no qualitativo que você entende o sentimento das pessoas, a frustração escondida, uma insegurança ou uma motivação, o contexto emocional por trás daquela decisão. Uma entrevista com pessoas pode revelar algo que nenhum dashboard mostraria. Uma observação comportamental pode explicar por que as pessoas abandonam uma jornada. Uma conversa sincera pode trazer nuances impossíveis de medir numericamente. Por isso, pesquisa e escutativa continuam sendo tão importantes. As pessoas não são apenas métricas ambulantes. Existe subjetividade, emoção e contexto em cada decisão humana. Talvez a maior reflexão deste episódio seja perceber que isso não vale só para empresas, mas vale para toda a vida. Hoje a gente olha para as redes sociais e vê, como eu falei, a questão de salários, cargos, viagens, conquistas, crescimentos de pessoas, o tempo todo ali em stories do Instagram, por exemplo. Os dados parecem incríveis, mas novamente ninguém vê. Por trás dessas pessoas podem existir diversos sintomas ali de ansiedade, pessoas às vezes com burnouts, pressões psicológicas, relacionamentos quebrados e um monte de vazio emocional. A gente começou a medir o valor humano por indicadores superficiais, seguidores, salários, cargos, performance, mas a vida é muito mais complexa do que qualquer métrica consegue mostrar. Pessoas não cabem em um dashboard. Dados são extremamente importantes, mas interpretação importa tanto quanto a coleta desses números. O número sozinho não pensa, não sente, não explica o contexto. Sempre existe alguém interpretando aquela informação. E interpretações superficiais geram decisões superficiais. Talvez o maior erro do mundo atual não seja medir demais, talvez seja esquecer de olhar para as pessoas por trás das métricas. Você está usando dados para entender melhor as pessoas ou apenas para confirmar narrativas que você já queria acreditar? Valeu e até o próximo Papo Reto.